Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues. A gente está de volta aqui com a nossa disciplina de comportamento humano nas organizações. Hoje nós vamos tratar da aula 2, da unidade 2, tá certo? Da nossa disciplina, e também nós vamos falar mais especificamente sobre comunicação, aprendizagem, competência e ética nas organizações. Vamos lá? Muito bem. Para começar, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho, rapidamente, o conteúdo, né, os nossos objetivos da aula de hoje. Então, o conteúdo da aula hoje nós vamos falar sobre comunicação organizacional, vamos falar ainda sobre aprendizagem organizacional e ainda sobre competência e ética, né? Vocês devem imaginar que esse conteúdo tem tudo a ver, né, com o nosso assunto, com a nossa disciplina de comportamento humano nas organizações, tá certo? Lembra que na aula anterior a gente estava fazendo um estudo de caso? Então, eu gostaria de continuar apresentando para vocês esse caso e com o desenvolvimento dele a gente vai também introduzindo os nossos conteúdos da nossa disciplina, tá certo? Então, vamos lá. Lembra que a gente falou sobre, a gente parou mais ou menos aqui, ó. No decorrer da semana, Mariazinha observou que os setores não comportam fisicamente a quantidade de servidores neles lotados. A situação catastrófica foi captada pela mídia e ganhou proporção nacional. Muitas reclamações começaram a chegar formalmente através da ouvidoria e às mãos de Mariazinha, no gabinete da Diretoria de Gestão de Pessoas. Então, lembra? Foi exatamente aqui que a gente parou. E começou toda essa complicação, né? Essa dificuldade, reclamações. A coisa chegou em patamares mais fora, né, do controle deles, chegou na ouvidoria, e aí ela precisava tomar alguma atitude. Então, a gente precisa conhecer essa situação e ver o que você recomendaria para a Mariazinha para que ela pudesse resolver essa situação. E ainda, para a gente pensar mais sobre isso, vamos continuar observando o ambiente da gestão pública nessa perspectiva da gestão de pessoas, né? Então, vamos lá. Continuando o nosso estudo de caso. Diante da situação de desmotivação geral, Mariazinha fez um relatório e agendou uma reunião com o diretor para tratar do assunto. Entre as propostas, sugeriu a criação de um banco de horas e um estudo mais aprofundado sobre a lotação dos servidores. Sugeriu flexibilização de horário, home office, com os devidos controles, é claro, e fórmulas de aferir a produtividade e o cumprimento de metas, além de um sistema de avaliação efetivo. Então, lembra o que acontece? O gestor maior, né, o diretor no caso, queria que o pessoal fosse todo mundo trabalhar presencialmente e eles observaram que não tinha nem espaço físico, né? E criou-se uma situação, um certo conflito, um tumulto, né, no ambiente, porque eles não se ouviam, não conversavam, e aí a coisa foi tomando proporções maiores até chegar à ouvidoria. E mesmo ela tendo apresentado uma série de propostas para minimizar a situação, não havia a troca, né, de informação, não havia um entendimento. Então, aí nós podemos afirmar que, com certeza, existe um grande problema de comunicação
situação do nosso estudo de caso, né? Vamos em frente. A comunicação organizacional é algo muito importante. O que é essa comunicação? Ela é definida como a troca de informações entre um transmissor e um receptor, né? Além de que da percepção, né? Da inferência, do significado entre os indivíduos envolvidos. Ou seja, para haver a comunicação de forma eficaz, é necessário o entendimento, né? As pessoas não estavam se entendendo, elas estavam falando, mas não estavam se ouvindo. Então, para haver essa comunicação, a gente sabe que existe um emissor e existe também um receptor, alguém que vai ouvir a mensagem que foi dada. Se existe algum bloqueio, se o emissor não consegue se expressar ou se o receptor não consegue perceber, né, sentir o que está sendo proposto, ou ainda se existe algum bloqueio, alguma falha no sistema, na comunicação, ela realmente não vai acontecer. Então é necessário que essas três coisas, né, estejam interligadas. E o que não era o caso da organização do estudo de caso que a gente está trabalhando, não é isso? Então é muito importante que haja essa comunicação. Para a gente falar, não necessariamente a gente precisa dizer, falei, pronto, expliquei, está falado. Não, a gente precisa ter certeza que o receptor entendeu o que está sendo falado, né? E muitas vezes isso acontece com as nossas lideranças, né? Muitas vezes a gente ouve, né, a pessoa falando, não, eu disse, eu comuniquei, né? Eu mandei aquele e-mail, ou eu avisei no grupo, né? Mas nem sempre houve uma percepção, houve o entendimento das pessoas a qual aquela informação foi direcionada e aí não houve a comunicação. Então é importante que haja mais uma coisinha, que é o que a gente chama de feedback, né? Saber se houve o entendimento daquilo que a gente está falando, que é o feedback. Feedback do inglês quer dizer retroalimentação, né? É trazer de volta, eu ter certeza, levantar de uma forma mais prática, para saber se as pessoas receberam o retorno daquilo que eu falei, né? Uma pergunta, né? Uma rápida conversa, uma discussão. Eu levanto o assunto para perceber se realmente a mensagem foi entendida da forma que eu precisei comunicar, tá certo? Vamos em frente. Bem, para que isso aconteça, é muito importante a posição do líder, né? O líder, ele tem que ser aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que envolve as outras pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito, né? Além de ter o feedback, ele precisa também ter uma postura para garantir que as coisas que precisam ser feitas, que são demandadas, elas realmente sejam realizadas, certo? Então, como que um gestor de um determinado departamento, ele vai trabalhar para que a sua equipe possa desenvolver determinada atividade, né? Como ter esse retorno? Então, ele precisa desenvolver algumas competências, né? O que seriam essas competências? São conhecimentos, habilidades de quem é capaz de analisar e resolver um assunto ou de executar determinada situação. Conhecimentos. O que seriam esses conhecimentos? Conhecimentos está muito ligado ao conhecimento tácito realmente de alguma coisa. É a leitura, é aquilo, é se apropriar daquilo que está escrito nos manuais, nas normas, né? Nos livros. Isso é o que é o conhecimento.
E as habilidades? O que seriam essas habilidades? Habilidades é a gente saber fazer na prática, não só na teoria, né? É eu saber executar e eu saber também demandar com que as pessoas possam fazer. Nem que eu tenha que colocar a mão na massa também e ensiná-las a agir, a fazer, a confeccionar aquilo que precisa ser feito. Então, a habilidade está no saber fazer, né? E, além disso, mostrar, né, que é capaz de analisar e de resolver um assunto, executando determinada situação. Quer dizer, não basta só ter o conhecimento teórico, nem o conhecimento prático, é também preciso ter uma atitude proativa, uma posição de quem realmente está envolvido com o assunto e que está determinado a buscar soluções necessárias para que aquele problema seja resolvido, tá certo? Então, nos conteúdos que a gente está propondo para vocês, nós vamos colocar textos, vídeos, alguns materiais que vão fazer com que vocês consigam apropriar mais ainda acerca desses conteúdos, porque tudo isso envolve a postura do líder, a postura do gestor dentro da coordenação de um determinado setor, né? E é isso que a gente está buscando formar aqui, certo? Então vamos continuar. Além da questão da competência, a gente precisa abrir também uma outra questão muito importante que é a ética. Ética são princípios que motivam ou que podem até, se mal interpretado, distorcem, disciplinam ou que orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência de normas, de valores, de prescrições, exortações em qualquer realidade social, né? Então, a ética ela é muito ampla. Diversos filósofos já se debruçaram sobre o tema, né, para falar para a gente sobre a questão da ética. É claro que é muito importante em qualquer profissão, qualquer atividade que a gente vai desenvolver, que a gente tenha esse cuidado com a ética, né? O que seria essa ética? A ética é um comportamento que eu possa demonstrar que para alcançar os resultados que eu preciso, eu não vou passar por cima de ninguém, eu não vou prejudicar ninguém, certo? São comportamentos aceitáveis pela sociedade de uma forma geral, mesmo com o passar do tempo. O tempo passa, mas aqueles valores, né, permanecem, né? Não estamos falando apenas da questão da etiqueta, de como se portar uma mesa ou como segurar os talheres. Não seria isso, é muito mais, vai além, né? Tem mais a ver com aquele comportamento que eu posso exercer, mesmo quando ninguém está vendo, né? Fazer o bem, o que é certo, o que é bom e o que é justo, né? Então, essas atitudes valorizam muito os nossos relacionamentos dentro das organizações, dentro da nossa família também, não é? Eu vou colocar para vocês um vídeo que vai discorrer muito mais ainda sobre o tema, que eu achei bem interessante, do professor Leandro Carnal. Então, depois, se vocês quiserem dar uma assistida, vai ser muito legal e vai enriquecer bastante o conteúdo que está sendo proposto também nessa unidade da disciplina, tá certo? Então, vamos em frente. Aí, o que acontece? Dessa forma, a gente está aqui discutindo a postura, né, do líder, o que ele tem que fazer, como que o gestor tem que se portar, lidar com as pessoas, comunicar, receber feedback, né? Mostrar que cada um tem as suas competências e
lidar com essas pessoas de uma forma que a gente consiga produzir, né? Mostrar os resultados. E também a gente não pode deixar de lado a questão da aprendizagem organizacional. As empresas, hoje em dia, elas têm mais essa postura de ensinar o que é certo, trocar informações, não necessariamente de uma forma hermenêutica, como a gente faz em sala de aula, mas no dia a dia, trabalhando, trocando informações, compartilhando ideias, né? E a gente chama isso de organizações que aprendem. São organizações que aprendem por meio de pessoas, de valores, de sistemas e que habilitam a mudar e melhorar continuamente seu desempenho pelas lições e pela experiência. Esse tema, aprendizagem organizacional, ele também tem sido muito discutido nas redes sociais, nos ambientes de formação de gestores e de professores, porque é muito importante que as organizações saibam trocar essas ideias, trocar informações e aprender um com a dificuldade do outro, com o problema do outro. Eu também vou estar repassando para vocês um artigo bem mais específico sobre o tema, para que vocês possam dar uma lida bem aprofundada e se inteirar mais desse assunto, que é muito bom para gestores, né? Hoje em dia, para a gente trabalhar dentro das nossas organizações. E aí, para contornar a situação do nosso estudo de caso, né? Da Mariazinha, o que a gente pode fazer? Como que a Mariazinha pode melhorar a comunicação no seu ambiente de trabalho? Como é que se compartilha, gente, o conhecimento de uma competência nas organizações, de maneira geral e mais especificamente nas organizações públicas, né? E para você pensar também no seu ambiente de trabalho, lá onde você fica a maior parte do seu dia, como que acontece essa aprendizagem organizacional? Como que acontece o desenvolvimento das competências das pessoas que trabalham lá? Há essa troca de informação, há esse compartilhamento de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, né? Então vamos pensar mais um pouquinho nisso, ao mesmo tempo em que a gente vai fazendo as leituras e vai se apropriando dos conteúdos, tá? Outra coisa, como é que está a atividade de percurso, hein? Precisamos do feedback de vocês. Então é isso. Até a próxima aula. Vejo vocês depois. Educação à distância, mudando realidades.